Olá pessoal, neste vídeo trataremos a multiplicação através do seu algoritmo comum, aquele algoritmo mais usual no dia a dia. Continue aí e adicione mais este tema ao seu currículo de matemática. Este é o canal Quero Matemática e eu sou o professor Juliano César. Vamos ao primeiro exemplo? Então pessoal, agora nós vamos recorrer ao algoritmo comum para realizar essas multiplicações aí. Pessoal, olhe bem, o algoritmo comum é aquele algoritmo mais utilizado no dia a dia para resolver a multiplicação, tá certo? Só que nós vamos ver esse algoritmo comum de uma forma um pouco diferenciada. Nós iremos recorrer às propriedades e definições do sistema de numeração decimal, como ordens, classes, valor posicional e etc. Se você tem dúvida quanto ao sistema posicional de base 10, vou deixar aqui o card para que você entre lá e assista a aula para facilitar o entendimento desta aula aqui. Tudo bem? Olha aí na lousa como resolvemos esse tipo de questão. Então, pessoal, aqui eu já deixei ilustrado, tá? O nosso primeiro exemplo, que foi 135 multiplicado por 26. Aqui estão as ordens do sistema de numeração decimal, a ordem das unidades, dezena, centena e unidade de milhar. No esquema do algoritmo comum, não é necessário essas linhas aqui, ó, essas linhas coloridas. Eu só coloquei elas aqui para você identificar bem o respeito que se deve ter a essas ordens do sistema de numeração decimal, tá ok? Bom, começando aqui, nós pegamos esse 6, que representa 6 unidades, para multiplicar por 5 unidades. 6 vezes 5, 30. 30 unidades. Essas 30 unidades, a gente sabe que não dá para colocar aqui, não é mesmo? Aqui na unidade você tem 8, 9 unidades, 10 unidades já vira uma dezena. Então, o que nós vamos fazer aqui? 6 vezes 5, 30, transforma essas 30 unidades em 3 dezenas. Então, vai ficar 3 dezenas aqui em cima. Na casa das unidades vai ficar o nada, e o nada na matemática é representado pelo zero. Agora nós vamos pegar 6 unidades para multiplicar por 3 dezenas. 6 vezes 3, 18 dezenas, mais 3 dezenas, 21 dezenas. 21 dezenas, olha só, 21 dezenas é a mesma coisa que 2 centenas mais uma dezena. Tudo bem? Então, 6 vezes 3, 18 dezenas, mais 3 dezenas, 21. Vai ficar uma dezena aqui, e as outras 20 você transforma em 2 centenas, que vai ser adicionada aqui na ordem das centenas. 6 vezes 1, olha só, 6 unidades, vezes uma centena. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Então, fica 8 centenas. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou apagar aqui, para não fazer confusão. Nós vamos trabalhar com esse número 2 aí do 26, esse algarismo 2, tá certo? Esse algarismo 2 aqui, ele não é 2 unidades. Olha só, pessoal, é muito importante você obedecer essa questão das ordens do sistema de numeração. Pelo fato desse algarismo 2 não ser 2 unidades, mas sim 20 unidades, isso vai causar uma transformação na utilização do nosso algoritmo. Porque essa questão tem que ser respeitada para que no final o seu cálculo fique correto. Tá certo? Observe como é que funciona isso daí. Então, nós temos aqui 2 dezenas para multiplicar por 5 unidades. Então, você está habituado a fazer o seguinte, de forma prática, né? 2 vezes 5, 10. Pula uma casa, fica 0, sobe 1. Mas por que pula uma casa? Por que fica 0 e sobe 1? Vamos tentar entender um pouco melhor isso daí? Olha só, esse 2 é 2 dezenas. E 2 dezenas vale 20 unidades. Não é mesmo? Esse 2 é a mesma coisa que 20. Vezes esse 5 aqui, que é 5 unidades, normal, tranquilo. 20 vezes 5, ó, 20 vezes 5 vai dar 100, tudo isso aqui em unidades, né? 20 vezes 5 vai dar 100 unidades. Tudo bem?
Só que 100 unidades é a mesma coisa que 10 dezenas. E 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Perceberam? Olha a diferença enorme que isso faz. Então, o que nós vamos colocar aqui? Ó? 2 vezes 5, 10. 10 dezenas, que é a mesma coisa que uma centena. Então, esta uma centena, eu vou deixar ela aqui, tá? Para depois utilizar. Aí você fala, ué, professor, mas está errado. Essa uma centena teria que ficar embaixo da ordem das centenas aqui. Não, por enquanto nós vamos deixar abaixo das dezenas mesmo. Por quê? Porque nós ainda estamos multiplicando por esse algarismo 5 aqui, ó. Nós ainda estamos aqui, ó, em 2 vezes 5. Nós ainda não trabalhamos com o algarismo 3. Quando a gente for trabalhar com esse algarismo 3, nós vamos sim levar em consideração essa uma centena que nós deixamos aqui por enquanto. Ela só está reservadinha ali. Por enquanto não representa muita coisa não. Então, voltando aqui, 2 vezes 5, 10. 2 dezenas vezes 5 unidades, 10 dezenas, que é a mesma coisa que uma centena. Então, nós pegamos essas 10 dezenas e transformamos em uma centena. Então, na casa aqui das dezenas, ficou nada, que é representado pelo zero. Agora, nós temos esse número 2 novamente, que vale 20. Não se esqueça disso. Esse 2, que é 2 dezenas, multiplicado por 3 dezenas. Olha só, 2 dezenas vale 20. 3 dezenas vale 30. 20 vezes 30, 600. Tudo aqui em unidades, né? 600 unidades, transformando diretamente para centena, vale 6 centenas. 2 dezenas vezes 3 dezenas é igual a 600 unidades. 600 unidades é a mesma coisa que 6 centenas, ok? Só que nós não vamos colocar o 6 aqui na ordem das centenas, porque nós temos uma centena aqui a ser considerada. Então, por isso que fica aqui 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 centenas. Tudo bem? Agora, nós vamos trabalhar novamente com esse algarismo 2, que sabemos que ele vale 20, multiplicado por essa uma centena aqui. Então, o 2, que vale 20 unidades, vezes esse 1, que é uma centena. Então, tudo isso aqui em unidades. 20 vezes 100 igual a 2.000 unidades. 2.000 unidades, você já pode transformar diretamente para a ordem das unidades de milhar aqui, ó. 2.000 unidades é a mesma coisa que 2 unidades de milhar. Percebeu? Então, 2 vezes 1, 2, mas é 2 unidades de milhar. Está aqui. Agora é só somar essas parcelas. 0, 1 mais 0, 1. 8 mais 7, 15. Fica 5, vai 1. 1 mais 2, 3. Então, o resultado, 3.510. Tudo bem? Olha só, pessoal. Eu sei que está um pouco fora do que vocês estão habituados a fazer, tá certo? Você pode até refazer essa conta utilizando esse processo prático que vocês já conhecem, né? Quando vai para a multiplicação do segundo algarismo da multiplicação, aí você pula uma casa, não é mesmo? E vai fazendo as continhas. Só que essa forma que eu estou explicando aqui fica um pouco mais ampla, só que fica mais consistente e o entendimento ele fica mais sólido quando você aprende dessa forma. Quando você entende por que tem essas regrinhas no algoritmo estudado. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo? Está aprendendo o tema de hoje? Então não perca tempo e inscreva-se para continuar o caminho de sucesso na ciência matemática. Dá um gostei e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor conteúdo. E ative o sininho para obter em primeira mão as novas aulas lançadas semanalmente. Olha o nosso segundo exemplo aí. Temos o valor 234 para multiplicar por 345. Vamos lá, hein? Começando por esses 5 aqui, 5 unidades. Aqui é bem tranquilo, né? Não vai ter problema nenhum.
5 vezes 4, 20. Fica 0, sobe 2, porque 20 unidades é a mesma coisa que 2 dezenas. 5 vezes 3, 15. 15 dezenas, mais 2 dezenas, 17. Então, pega 10 dezenas, transforma em uma centena. Vai ficar 7 dezenas aqui. E as outras 10 você transforma em uma centena. Ficou aqui abaixo da casa da centena. 5 vezes 2, 10. Ó, 5 unidades vezes 2, centenas. Então, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 11 o quê? 11 centenas. Então, você deixa uma centena aqui, na ordem da centena, e as outras 10 você transforma em uma unidade de milhar. Então, vai ficar aqui. Agora, nós iremos trabalhar com o algarismo 4. Pessoal, esse algarismo 4, ele vale 40 unidades, tá certo? Esse algarismo 4, ele está na ordem da dezena. E por este motivo, vai fazer toda uma influência no nosso algoritmo aí, como nós vimos no exemplo anterior, tá certo? Olha aí como é que funciona. Então, sabendo que esse algarismo 4 é 4 dezenas, 4 dezenas vezes 4 unidade, vai dar quanto? Vamos lá? 4 vezes 4, 16, não é assim? Deixa aqui uma casa vazia, deixa 6, sobe 1. Mas por que que isso acontece? Vamos entender melhor? Esse 4 vale 40. Esse outro 4, 4 unidades normal. Tudo aqui em unidades, né? 40 vezes 4, 160 unidades. 160 unidades é a mesma coisa que 16 dezenas. 16 dezenas é a mesma coisa que uma centena mais 6 dezenas. Percebeu? Então, é por isso que esse 4 vezes 4, 16. Você vai deixar 6 dezenas aqui e as outras 10 dezenas você vai transformar em uma centena. Ó. Então, prosseguindo aqui o cálculo, nós agora vamos pegar esse 4 para multiplicar por 3. 3 dezenas. Olha só, pessoal. 4 dezenas, 3 dezenas. Então, esse 4 vale 40, multiplicado por esse 3, que vale 30, porque aqui é 3 dezenas. Então, 40 vezes 30, tudo aqui em unidades, né? 40 vezes 30 vai dar quanto? 4 vezes 3, 12, 1.200 unidades. E 1.200 unidades é a mesma coisa que 12 centenas, tá certo? Então, 4 vezes 3, 12, 12 centenas, mais uma centena, 13 centenas. Então, essas 13 centenas, 10 delas vai virar uma unidade de milhar. Então, fica 3 centenas aqui, e as outras 10 centenas vira uma unidade de milhar. Eu vou deixar ela reservada aqui, ó, uma unidade de milhar. Tá certo? Beleza. 4 vezes 3, 12. 2 mais 1, 13. Ficou 3, sobe 1. É o jeitinho que vocês estão acostumados a fazer. Agora, nós temos esse 4 novamente, que já sabemos que é 40, para multiplicar por esse 2 aí. Só que esse 2 vale quanto? Ele vale 2 centenas, não é mesmo? Então, vai ficar o 4, que é 40 unidades, vezes o 2 aqui, que é 2 centenas. E 2 centenas vale 200. 40 vezes 200 é igual a 8.000 unidades. E 8.000 unidades, ó, aqui é unidade, aqui é unidade. E 8.000 unidades é a mesma coisa que 8 unidades de milhar. Então, esse 4 vezes 2 aqui, 4 dezenas vezes 2 centenas, deu 8 unidades de milhar. Só que nós temos uma unidade de milhar aqui, né? Então, 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 unidades de milhar. Ó, unidade de milhar. Aqui está o 9. Então, vamos pegar esse 3, que vale 3 centenas, para multiplicar por 4 unidades. Então, o 3, que vale 300, multiplicado por 4. Isso aqui em unidades, né? 300 vezes 4 vai dar quanto? 1.200 unidades, obedecendo rigorosamente o sistema posicional do sistema de numeração de base 10. Então, voltando aqui,
vai ficar 2 centenas aqui, tá certo? E a unidade de milhar, eu vou colocar embaixo de onde? Vamos ver se vocês já aprenderam aí, hein? Aqui, unidade de milhar? Não. Essa uma unidade de milhar pendente, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade de milhar. Por quê? Porque eu trabalhei com esse 3 e com esse 4. Esse algarismo 3 ainda não foi trabalhado. Quando eu trabalhar com esse algarismo 3, eu vou levar em consideração essa reserva que eu fiz aqui do cálculo anterior. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 mais 1, 10. Fica 0, sobe 1. Como assim? Vamos entender melhor? Esse 3 que é 3 centenas, que vale 300 unidades, multiplicado por esse 3 que vale 3 dezenas, ou seja, vale 30 unidades. Tá certo? 3 vezes 3 aqui, 9. Acrescenta os outros zeros, 9.000 unidades. Tranquilo? O próximo resultado que nós vamos colocar aqui abaixo do 9, ele é a unidade de milhar. Então, vamos pegar esses 9.000 aqui e transformar em unidades de milhar. Vai ficar 9 unidades de milhar. Tá certo? Então, 3 vezes 3, 9. 9 unidades de milhar. Só que nós temos aqui uma unidade de milhar na reserva. Nós temos que levar ela em consideração. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. 10 unidades de milhar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essas 10 unidades de milhar em uma dezena de milhar. Agora, pessoal, tem um detalhe, hein? Aqui na unidade de milhar, como você pegou todas elas, que eram 10, e transformou em uma dezena de milhar, aqui nessa casa da unidade de milhar ficou vazia, ficou nada. E o nada na matemática é representado pelo número 0. Agora, finalizando a nossa conta, né? Vamos pegar esse 3 e multiplicar por esse 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 aqui, né, que está reservado, 7. Como assim? Vamos entender melhor? Esse 3 é 3 centenas, que vale 300 unidades. Esse 2, né, o 3 vezes 2 aqui. Esse 2 é 2 centenas, que vale 200 unidades. 300 vezes 200, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. E acrescenta esses 4 zeros aqui, ou seja, 60.000 unidades. E 60.000 unidades é a mesma coisa que 6 dezenas de milhar. Então, 3 vezes 2, 6. 6 dezenas de milhar, né? Mais uma dezena de milhar, 7. Então, aqui a ordem das dezenas de milhar, 7 está aqui. Agora é só fazer a soma dessas parcelas, né? Esse zero só tem ele. 7 mais 6, 13, fica 3, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 1 mais 9, 10, fica 0, sobe 1. 1 mais 7, 8. Você adquiriu mais este conhecimento, multiplicação através do seu algoritmo comum. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e assista a um desses vídeos recomendados. Tchau!